Reda era uma moça apaixonada pelo seu esposo, dedicada e apaixonada pelos seus filhos, uma menina que cuidava bem da sua família, uma garota religiosa, apesar de ser muito jovem, uma menina cheia de responsabilidade. E ela, por ser assim, cativou toda a vizinhança, a ponto dos vizinhos se juntarem no mutirão para comprar um mercadinho para poder ela conseguir sustentar os filhos depois que o marido deu um golpe nela e foi trabalhar na Arábia Saudita, segundo a versão dele. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Oficial. E, gente, hoje eu trouxe para vocês a história da menina Reda. Essa garota, como eu falei para vocês, além dela ser uma menina muito boa e querida por todo mundo, ela passa por uma tragédia muito grande que eu acredito, na minha opinião, mas lá no final do vídeo eu vou falar o porquê que eu acho isso. Eu acho que transformou um pouco a cabecinha dela, porque essa aqui é uma história que vai te pegar desprevenida, é uma história cheia de reviravolta, tá? Uma história que vai acrescentar muito no nosso conhecimento, assim, em relação a relacionamentos, pelo menos na minha opinião. Eu gostei muito dessa história e resolvi trazer aqui pro canal. Mas antes de eu começar a nossa história, eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal, caso não seja inscrito ainda, você deixasse seu like, porque isso é muito importante. Hype este vídeo, mas hypa já antes que você esqueça. Tudo começa em 2007, quando ela conhece o marido dela, o Muhammad. Eles, jovenzinhos ali, ele 8 anos mais velho do que ela tinha 15 anos quando ela conhece ele, e óbvio, né, gente, uma menina de 15 anos, o cara mais velho, galanteador e tal, conquistou ela, ficou apaixonada por ele, ele vai e pede ela em casamento. E, obviamente, os pais dela, na hora de pronto, aceitam e eles combinam tudo. E, aparentemente, ele era um rapaz trabalhador, muito certinho, porém, todos eles de famílias e de origens muito pobres. Tanto o Muhammad como a Reda e a família. Então, as exigências feitas pelos pais dela não eram muitas, porque ela era filha única. O pai dela estava muito doente, a mãe dela também já era uma senhora muito velha, porque ela era uma filha, sabe, gente, aqueles casais que tentam ter filhos a vida inteira e aí de repente Deus abençoa, mas eles já estão muito velhos. Era o caso dela, os pais dela eram muito velhos. E aí eles querem casar ela logo, porque como o pai dela tá doente, ela é uma menina linda, 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 eles têm medo dela ficar sozinha no mundo, porque não tem irmão, não tem tio, não tem ninguém. E esse casal, os pais da Reda, além de tudo, não tinham familiares. Por serem muito idosos, eles já não tinham irmãos, irmãs. Gente, sabe aquela história de filha única que não tem ninguém no mundo? Pois é. Então ela deposita todo o amor e a carência familiar dela no marido e no casamento. E o marido prometendo mundos e fundos e falando que vai fazer, que ele é trabalhador, blá blá blá. Eles casam, ela tem 15 anos de idade. E aí uma tragédia acontece. Os pais dela foram fazer uma viagem ao interior do Egito e aí o micro-ônibus que eles estão capota e eles vai todo mundo de arrasta para cima porque o micro-ônibus explode. Isso aqui no Egito isso acontecia, agora eu não sei atualmente, tá? Mas antigamente isso acontecia muito. Vazava gasolina com o calor e o negócio pipocava. Ela perde os pais nesse acidente. Só que ela já está casada. Então o marido serve de apoio ali emocional total para ela e dá todo o apoio e ela amava ele. E aí, gente, é quando Deus abençoa ela com seu primeiro filho. Nisso, o Muhammad perde o emprego. Quando perde o emprego, ele chega em casa desesperado, ele fala, fui mandado embora do meu trabalho e agora o que a gente vai fazer? Ela falou para ele, não tem nada que a gente vai fazer, a gente vai viver feliz, vai dar tudo certo e a gente vai superar. Porque a gente tem amor, a gente se ama e a gente tem Deus no coração. Só que aí, obviamente, ele falava para ela que ele tentava procurar emprego e não estava achando. Ao invés deles se aquietarem, e cortar as despesas, fazer as coisas tudo certinho, não, o que eles fazem? Eles fazem o segundo filho. As despesas aumentam, os bicos que ele estava fazendo, porque ele fazia um bico aqui, um bico ali, mas nada fixo. Aí eles são obrigados a sair da casinha que eles moravam, do apartamentinho ali que eles moravam, e aí eles vão morar num quartinho, gente. E aí você pensa que eles sossegaram? Não. Aí nos próximos 5 anos eles têm 5 filhos. Então, gente, esse casal paupérrimo, o cara não trabalha, sem trabalho, sem dinheiro, ele me mete 5 filhos na menina.
E aí, um belo dia, ele vira para ela e fala assim, não, a gente não tá, estavam, claro, passando necessidade, os vizinhos ainda, por gostarem muito dela, ajudavam ela, eles, né, mas no caso, por causa dela. Só que aí, o que o marido dela faz? O marido dela vira e fala para ela assim, olha, apareceu um trabalho para mim, eu vou viajar para a Arábia Saudita. Ela fica muito feliz, ela fala, meu amor, tá vendo como Deus vai iluminar, a gente vai conseguir, e ela sempre muito positiva. O marido, ela dá todo o apoio, pedem dinheirinho emprestado aqui e ali para poder comprar a passagem. E o marido, todo endividado, vai, mas contando para ela que ele ia trabalhar numa obra muito grande. Ele era pedreiro, né, pelo que eu entendi, tá, gente? E aí ele vai trabalhar numa obra muito grande e na Arábia Saudita eles pagam muito dinheiro. Claro que aqui um parêntese. Até onde eu pesquisei, na Arábia Saudita, existem lugares que quando você vai de uma empresa idônea, você ganha muito dinheiro. Mas assim, muito dinheiro na régua de quem? Na minha régua não é muito dinheiro, provavelmente na sua também não, mas na deles, que eram muito pobres e estavam já quase passando fome, para eles era um dinheiro bom, já que ele não conseguia ganhar dinheiro aqui, porque pelas pesquisas que eu fiz, o dinheiro não era muito, tá, gente? Então, tipo assim, ele ganharia $1.000 por mês. $1.000 por mês, aí desconta não sei o quê, desconta a passagem, porque eles vão descontando um monte de coisa, e aí o negócio chega a $200, $300. Até onde eu pesquisei. Ele vai. Na promessa de que ele vai voltar e vai voltar com dinheiro. Gente, passa um mês, passa 2, passa 6 e ele não entra em contato com ela. E ela fica desesperada. Até que passa 2 anos. Passa 2 anos e ele não fala com ela. Nesses 2 anos, ela desesperada, com 5 filhos para criar, porque aí ele viaja, ele some, ela tá esperando ele voltar, ou mandar dinheiro, ou telefonar, ou fazer qualquer coisa, e nada. Nenhuma notícia, nenhum telefonema, nenhuma carta, nenhum sinal de fumaça para ela. Ela faz o quê? Ela começa a ficar desesperada, 5 filhos para criar. E aqui no Egito não tem Bolsa Família não, tá? E aí ela tem que se virar. Ela começa a fazer um bico aqui, limpa uma casinha ali, faz um negócio aqui e ainda não tem onde deixar as crianças. E não dava para sustentar as 5 bocas que ela tinha. Aí os vizinhos fazem um mutirão, se juntam e abrem um quiosquezinho para ela. Eles abrem um cosquezinho para ela vender coisinhas e todo mundo no mutirão compra as mercadorias que ela tem que vender. E aí ela cozinhava muito bem também, ela compra um forninho e começa a fazer ful, que aqui no Egito é perfeito para pessoas que acordam muito cedo para ir trabalhar muito cedo. Essas pessoas, elas consomem ful nos carrinhos de rua. E aí ela faz um quiosquezinho ali, junto com esse quiosquezinho que o pessoal abriu, ela bota um forninho e faz ful, que ela já preparava em casa e trazia ali para fazer os acabamentos ali e vender para as pessoas. E vai vivendo a vidinha dela assim, sem nenhuma notícia do marido e vivendo como viúva. Até que um dia, do nada, depois de 2 anos e meio se passarem, a porta dela bate, ela abre, é o marido dela. E aí ela sente um vulcão de emoções. Ela não sabe se ela dá um arrasta nele, ela não sabe se ela cospe na cara dele, isso palavras dela. Ela não sabe se ela abraça e beija ele, porque ela estava morrendo de saudade e ela estava com medo, achando que ele tinha falecido. Mas ele vira para ela e fala, meu amor, me perdoa, me desculpa, eu cheguei, eu não tinha como falar com você, e eu tô ferrado, eu não tenho dinheiro. Gente, ele ficou 2 anos, não se sabe aonde, até hoje não se sabe, porque ele não está mais aqui para contar. Ele sumiu e aí voltou mais endividado do que ele tinha ido, porque aí ele estava devendo dinheiro para algumas pessoas que são agiotas. E aí ela fica pau da vida com ele, ela fala um monte, ela quebra o barraco com ele, desce o barraco. E aí ela não tem jeito, ela gosta dele ainda, ela estava desesperada, ela estava sozinha com 5 filhos, ele é o pai do filho delas. Aí ele abraça ela abraça, eles se beijam e aí, meu amor, se reconciliam. Bom, reconciliação feita, aí ele fala o que nós vamos fazer, porque eu estou ferrado, estou devendo e eu não consegui emprego. Mas, Muhammad, onde você estava até agora? Meu amor, eu estava lá, mas aí eu tomei um golpe. Gente, ele conta uma história da carochinha para ela. Ele fala que ele foi até a Arábia Saudita, trabalhou e não ganhou o dinheiro, que na verdade ele ficou devendo e que ele trabalhou 2 anos para pagar a passagem que ele foi. Mentira, tá? Isso aí já foi provado, foi derrubado isso por terra, que é mentira, porque dentro do processo, que vocês vão saber mais para frente, a polícia desmantelou tudo isso daí. Bom, aí o que acontece? Ela vira para ele e conta
que os vizinhos fizeram um mutirão e aí eles têm lá o cosquezinho. E se ele quiser, ele pode ajudar ela e ficar lá no cosquezinho deles, no quiosquezinho, e ela cuida da casa, continua sendo a mãe de família que ela sempre nasceu para ser, segundo as palavras dela. E ele acha isso perfeito, então ele vai manter o negócio e deixa ela ali cuidando dos filhos. Ele vai, acorda cedo e começa a trabalhar, até que ele lá vendendo o ful, que aí ela consegue vendendo o ful. Para quem não sabe o que é ful é fava. Ah, não sei o que é fava. Fava é um grão que é primo irmão do feijão, só que a fava ela é grande, é um feijão grandão assim, ó. Come-se muito no norte e no nordeste do Brasil, claro que não em todas as regiões. Por exemplo, no Ceará, a gente come fava. No Brasil, lá na casa da minha mãe, a gente comia com arroz, igual o feijão com arroz. E aqui no Egito, eles comem com pão. Aí ele vendendo o ful, aí é quando tem todo dia um cliente que repetidas vezes ele vem para comer do ful da barraquinha, porque era um ful gostoso. E era um taxista bonitão chamado Mahmoud, da mesma idade de Muhammad. Sim, gente, aqui tem Mahmoud, Muhammad, Ahmed, é um nome bem corriqueiro aqui, tá? Então, aqui neste caso eu não troquei o nome de ninguém, então por isso que tem Muhammad e Mahmoud. Bom, Mahmoud vem com o táxi dele todo dia, pontualmente, ele come nessa barraquinha ali do Muhammad e da Reda, né? Até que eles vão ficando amigos. Aí eles, né, ficam ali amigos, começam a conversar. E o Mahmoud, ao contrário de Muhammad, é um cara trabalhador, tem um táxi, o táxi é dele, o carro é dele, porque aqui é igual no Brasil, os taxistas ou eles alugam o táxi ou eles compram o táxi, né? No caso dele, o carro era dele, então o negocinho dele, ganhava dinheiro, tinha, né, dava para ver que ele tinha grana porque ele estava sempre arrumadinho, dentro da régua de dinheiro dessas pessoas ali, tá? Da situação de Reda e Muhammad. Bom, o que acontece? Eles vão ficando tão amigos, eles começam a fazer negócios, bicos por fora do táxi, por fora do cosque, porque o doutor Muhammad ali, ele era um cara meio enrolão. Ele vai ficando amigo de Mahmoud até que ele pega e leva Mahmoud para casa dele. E aí, gente, fica todo mundo muito amigo, Muhammad, Mahmoud e a Reda. Até esse momento da história, a Reda está com 22 anos. Lembra que ela casou com 15. Aos 22 anos, ela começa a comparar o marido dela, um cara ali, X anos, que não faz nada, um enrolão, deu um golpe nela, porque pegou o resto das economias que ela tinha, que os pais tinham deixado para ela, juntou o dinheiro, disse que ia trabalhar na Arábia Saudita e voltou mais endividado do que ele foi, ficou sem dar as caras por 2 anos, não faz nada e agora está trabalhando no negócio que seria dela. E ainda por cima, ela não sabe aonde ele soca o dinheiro que antes dele chegar dava para ela pagar as contas, alimentar os filhos e ainda guardar um dinheirinho. Desde que Muhammad chegou e voltou para ela não consegue mais ver a cor do dinheiro. E nada, não dá para nada, ele está sempre reclamando que não tem dinheiro. Ela começa a comparar com esse novo amigo que chega ali na casa, o Mahmoud. Aí ela vê, Mahmoud tem um táxi, a mesma idade de Muhammad, um cara bem apessoado, arrumado, bonitão e muito educado, muito delicado com ela. Gente, ela começa, claro, a se sentir atraída por Mahmoud. E aí eles começam a troca de olhares e ela começa a experimentar se ele também está interessado por ela. Lembrando que ela é uma menina de lenço, eu não falei no começo, mas aqui ela é uma menina de lenço, tá? Uma menina tradicional que mora na favela. O pessoal da favela, geralmente essas moças, 90% acho, das meninas que moram nas comunidades aqui no Egito, elas usam lenço, não porque é religiosa, não, por uma questão de proteção, tá? Porque o lenço, ele protege essas meninas de vários inconvenientes das ruas. Ela de lenço, mas ela tem que fazer alguma coisa que dê a entender que ela tá afim dele. E ela começa a fazer a sedução egípcia. Elas chegam, por exemplo, vai servir o chá. Ela deixa a roupa meio folgadinha, o lenço cai, entendeu? Se o cara tá interessado, ele vai olhar. Ele não vai desviar os olhos. Agora, se o cara tem respeito e não quer saber de nada, ele vai virar a cara ou vai abaixar a cara. E aí ela testa e ela vê que ele corresponde. Aí ela, bingo! E aí começam as investidas até que eles vão para os finalmente. Eles combinam de sair dali para poder não ter o risco de ser pego por um vizinho, de ser pego pelo marido dela. Então, como eles sabem o horário que o Muhammad trabalha, ela começa a encontrar com ele fora.
E aí, gente, eles vão pros finalmente, tá? Eles vão, se conhecem biblicamente falando, e ele aqui no momento dessa história, eles estão perdidamente apaixonados um pelo outro. E aí ela faz o quê? Ela vira, vai no marido dela e fala, olha, você não sustenta a casa, você pegou o meu negócio que os vizinhos me deram para me ajudar, você não me dá dinheiro, você não me sustenta, você não me trata com respeito, porque ela achava, na opinião dela, ela achava que ele jogava ela para cima do Mahmoud, que ele insinuava o tempo inteiro. Por exemplo, uma coisa que ela conta no depoimento dela, que o marido dela fazia o tempo todo era deixar ela e o Mahmoud sozinhos. Gente, nenhum marido faz isso, tá? E aqui, o que acontecia, segundo a Reda? Quando o marido dela saía, ele ficava horas fora. Não era assim, tipo, vai levar o cachorro para fazer xixi, sabe? Não era, vou comprar cigarro ali embaixo e já volto. Não, ele saía e ficava, a ponto de não voltar e deixar ela sozinha com o cara. Por isso que ela teve chance de testar o cara, de conversar com o cara, até marcar para sair realmente. E quando eles saem, eles se apaixonam perdidamente, até que um dia ela tá saindo da casa do Mahmoud, e aí eles são batidos pela polícia. A polícia fala, quem é você? Aí o Mahmoud, desesperado, fala, ela é minha esposa. Ué, sua esposa? Aí ele fala, é minha esposa, minha segunda mulher. Porque o policial, como o Mahmoud era do bairro, o policial conhecia a esposa do Mahmoud. O Mahmoud era casado. Ela fica chocada, chateadíssima, porque ele não tinha falado para ela. Ela perguntou, você é casado? Você tem alguém na sua vida? E ele falou, não tenho ninguém, não sou casado, sou solteiro. Mentiu para ela. Ela ficou chateada, mesmo assim ela foi e pediu o divórcio pro marido dela. Aí ela falou para ele, falou pro Mahmoud, falou assim, o que você vai fazer agora? Você vai ter que casar comigo, né? Porque você gosta de mim? Ele falou, gosto e vou casar com você. E tudo bem, ela seria a segunda esposa e tava tudo certo. Só que ela falou, eu preciso falar com meu marido, ele precisa separar de mim para poder a gente casar. Gente, aí eu só sei que ela sai com esse cara, de novo, com esse Mahmoud, de novo o outro policial dá a batida e pede a papelada. Pede a papelada, leva todo mundo em cana, porque não tinha papelada. Aí ela tá na delegacia, aí o marido dela, o Muhammad, liga pra ela. Onde você tá? Ela fala, eu tô na delegacia porque eu fui pega com o Mahmoud. Ela fala, gente, ela fala. Aí ele fala, então tá, se vira aí. Quando você terminar, você volta que eu preciso de você aqui em casa pra ficar com as crianças. Eu preciso sair. Gente, ela ficou tão chateada, porque ela já tinha pedido o divórcio, o marido dela não deu. E aí aconteceu esse lance dela estar lá com o problema na delegacia, ela soltou, falou assim, eu tô aqui na delegacia porque eu tava com ele. Ela conta a verdade. E ela falou, ferra-se, né, dane-se, ele vai me dar uma arrasta pra cima, mas ela já tava tão chateada com tudo, que ela não tava nem aí. Aí ele vira pra ela e fala assim, volta. Aí quando ela volta para casa, depois que o Mahmoud paga um dinheiro lá, não sei o quê, deu tudo certo, ela volta para casa, aí ela fala, olha, separa de mim porque eu e Mahmoud estamos apaixonados, a gente vai ficar junto, não sei o que lá. Nisso, ele estava gravando tudo que ela falou. Ela contou tudo, que ela estava saindo com ele, tendo encontros, biblicamente falando com ele lá na casa dele, e que ele era casado, ia casar com ela, ela ia ser segunda esposa, tudo. Aí ele pergunta para ela, você já dormiu com o Mahmoud aqui na nossa casa? Ela falou, não, por causa das crianças, aqui eu nunca fiz nada com ele. Gente, aí ele fala assim, então, eu não vou dar, e ele vai se ver comigo quando eu encontrar com ele. Ligou pro Mahmoud, mandou o Mahmoud vir até casa, falou, vem aqui que eu quero conversar com você. Quando chegou lá, ele virou pro Mahmoud e falou assim, ó, eu tenho tudo gravado, nem adianta você vir tomar de mim nem nada não, porque eu já mandei para um amigo meu, era mentira dele, tá? Eu mandei a gravação para um amigo meu e se você não me der dinheiro, eu vou te denunciar. Vou denunciar vocês dois para a polícia da prostituição. Gente, ele começou a cobrar pro cara dinheiro para poder ele não expor o caso do extraconjugal da esposa dele. Ela ficou tão chateada, ela ficou tão mal, tão chateada, ela não tinha ninguém a quem recorrer. E aí ela foi lá e falou, Muhammad, separa de mim, me dá o divórcio, isso não é vida, eu não gosto de você não gosta de mim. Você fica pegando dinheiro para poder chantagear o cara, para você não contar para a polícia que a gente te traiu. Por que você está fazendo isso comigo? Aonde foi que eu errei? Tudo que está acontecendo foi culpa sua. Você me abandonou, você não me deu carinho, você não me amou. Você só pegou de mim, você não me deu nada. E aí ela fala, né, que o Mahmoud, desde que ele chegou, ele trazia
presente para as crianças, ele dava dinheiro para ela, ele dava presente, ele trazia cesta básica para casa, ele todas as vezes, todos os dias que ele vinha tomar chá na casa deles, ele nunca vinha de mãos abanando, ele trazia comida. E eles são pobres, gente, o que eles querem é comida. Ele não dava ouro para ela, ele dava comida para ela alimentar os 5 filhos dela, entendeu? E aí o Muhammad fala, não vou separar e você que dane-se, você e a sua ideologia, o seu amor vai para os quintos dos infernos. Aí ela vira para o Mahmud, conta tudo isso que eu contei para você, que Muhammad não vai dar o divórcio e vai denunciar caso eles não deem dinheiro no Muhammad. Aí é quando eles chegam à brilhante história de dar uma arrasta para cima no senhor Muhammad. E aí é quando eles pegam, bota veneno dentro do chá do Muhammad, o Muhammad bebe e não dorme. Não é deletado, gente. Aí eles ficam olhando assim e não entendendo nada. Ele passa mal, vomita e volta para a sala como se nada tivesse acontecido. Aí no dia seguinte, eles vão e dobram a dose. Só que aí eles não botam no chá porque eles ficam com medo dele desconfiar. Aí eles botam no doce. Lembra que eu falei que o Mahmud sempre vem na casa e traz alguma coisa? Dessa vez ele trouxe basbuça, que é um doce super doce aqui do Egito. No meio da basbuça tinha veneno de rato. Gente, aí o cara comeu e aí ele passou mal, real, assim. Aí ele caiu, ficou se debatendo no chão, mas não foi de arrasta pra cima. Até a menina, tadinha, durante o depoimento, ela fala, mas ele não morreu. Era um absurdo, ele não queria deixar a gente em paz, ele passava mal e nada acontecia. E aí, gente, o que eles fizeram? Pendura no pescoço dele, segura, e aí eles vão pro manual, deram arrasta pra cima no bofe, e aí descartam o bofe, joga na rua, na frente do cemitério, gente. O povo, né? Joga na frente do cemitério. Deixa ele lá. Só que aí eles não são profissionais. O que acontece? Um cara de manhã, o coveiro, tá lá limpando o cemitério. De repente ele acha lá o senhor Muhammad. Aí ele olha, chama a polícia, fala, já tem um corpo aqui, fora do lugar que era para estar. Tá jogado aqui na rua. Aí, gente, a polícia chega, começa a revistar o corpo. Não tinha os documentos no corpo, mas tinha os documentos do Mahmud. Vocês acreditam? O Mahmud pegou, fez o negócio ali, na hora de botar o corpo, deixou o documento dele cair. Aí a polícia foi direto em cima, foi atrás do endereço, foi lá, viu quem era, e aí chegaram, foi você, não foi, foi você, não foi, não fui eu, aí fala que não foi, obviamente, nega, não fui eu, não tenho nada a ver com isso. Aí a polícia começa a investigar, a falar com os vizinhos, aí os vizinhos contam a história que eu contei pra vocês no começo, ele era um cara legal, não falava muito com a gente, não tinha grandes amigos aqui na comunidade, mas era um cara trabalhador, ele estava trabalhando ali todo dia, a gente via eles sempre, os 3 sempre juntos, eles super amigos. Era o Muhammad, o Mahmud e a Areda, sempre todos eles juntos. Aí a polícia achou interessante os 3 estarem sempre juntos e aí vão entrevistar a Areda. E a Areda nega tudo. No final das contas, aperta, aí pega as crianças, né? A menininha mais velha fala, olha, teve um dia que eu vi que o papai estava aqui e aí tomou chá, e aí a filha mais velha conta, papai tomou o chá, passou mal, não sei o quê, eu vi a minha mamãe conversando com meu tio, com o tio Mahmud, e o tio Mahmud falou assim, a gente não tá conseguindo. Amanhã a gente tenta, bota na basbuça. A menina ouviu. E aí é quando eles pegam, revistam a casa, acham o doce, vê o doce batizado, e aí, gente, é desmantelado, prendem o Mahmud e prendem a Areda. Aí a Areda fala, isso aqui que eu vou te falar agora, durante o depoimento, a polícia fala, por que você não saiu de casa e fez a rola? Rola, para quem não sabe, é um tipo de divórcio que o cara não precisa te divorciar. É só você ir na corte que ele vai te divorciar. Só que ela disse que ele prometeu para ela que se ela fizesse isso, ele ia dar um cabo nela e nas crianças. Então, para proteger as crianças e ela não tem ninguém, ela é sozinha. Ela foi e achou que isso era a melhor forma dela se virar, dela se livrar dele. E aí eles prendem todo mundo. Prendem a Areda, obviamente, primeiramente, né? Pega a Areda, bota ela lá e aí começa a interrogar eles 2 separados. O Mahmud nega tudo e aí a Areda não consegue, a Areda tá muito nervosa, ela começa a chorar e ela conta tudo isso que eu falei pra você desde o início da história, ela conta a história dela do início e aí eles perguntam, por que você não saiu de casa e meteu um rola nele?
Ó, tô vendo aqui, não pode rir que você vai pro inferno, hein? Não pode rir disso. Rola não é o que você está pensando. Rola é um tipo de separação, que eu acredito que no Brasil seria o litigioso. É quando, por exemplo, o marido quer separar, a mulher não quer, um dos dois fica botando ali, aí você vai pro litigioso, pra brigar. Não é assim que é? Enfim. Aqui também é assim, só que no rola é quando é irlamene, é cortar a pessoa de mim, entendeu? É tirar a pessoa da minha vida contra a vontade dela. Isso é mais ou menos, acho que seria em português, tá? Mas é isso, rola. Então aqui hoje em dia, por exemplo, você não tem essa, eu quero separar do meu marido não vai me dar o divórcio e eu não vou me separar. Não, eu vou, desde que eu vá na polícia e faça um processo de rola, de separação litigiosa. E ela não fez isso por dois motivos. Primeiro, que ele ameaçou ela e os filhos dela, deles dois. Ela ameaçou, ele falou, se você fizer isso comigo, eu vou dar uma raça pra cima em você e nos seus filhos também. Gente, ele era um crápula, assim, sabe? Ele não tinha o menor apreço pelos filhos dele, que eram dele. Ele sabia que eram dele. E aí ela fica desesperada, entendeu? E ela não tinha, aí ela fala, é aqui que ela conta para a polícia. Ela fala, não tenho ninguém, só os meus filhos e eu. E o Mahmoud, que cuidou de mim todos esses anos enquanto a gente era amigo. Ele que dava remédio para os meus filhos quando ele precisava, porque o pai não estava nunca presente. Então, infelizmente, com o cuidado dele, eu passei a gostar dele e vê-lo com os outros olhos. Gente, vocês acreditam num negócio desse? Então, a partir daqui, ela se apaixona, ela confessa tudo e aí eles pegam a pena capital. Infelizmente, a polícia fala que não tem desculpa para você tirar a vida de outra pessoa, né? Não pode. Então, não tem desculpa para você dar a raça para cima numa outra pessoa. Então, ela vai pegar a pena capital e ele também. E os filhos foram para adoção, infelizmente.